Bem-vindos ao programa Que Importa. Põe aqui no chat já a hashtag Melhor Âncora. Bem-vindo ao 4 em Pauta, programa que toda quarta-feira anima suas noites. Hoje a gente está com um convidado muito especial, já falei que eu sou fã aqui, que é o Gustavo Hohendorf. Trabalha com psicologia positiva, adoro, é coach. Quer falar mais de você? A gente vai dar um minutinho para você falar, porque eu sou fã e eu sou âncora hoje, pode falar. Show de bola, Ju. Obrigado pela oportunidade. Clebão, Aguinaldo, uma honra poder estar compartilhando esse momento com vocês aqui no 4 em Pauta. Obrigado pelo convite. Resumindo, na verdade, eu criei uma metodologia chamada reprogramação comportamental positiva. Se eu fosse me posicionar e dar a sugestão para as pessoas, eu sou um reprogramador de pessoas, fazendo com que elas se tornem muito mais positivas e produtivas, vivendo uma vida mais próspera e feliz. Isso que a gente acaba fazendo, óbvio que é um unir de diversas sabedorias que não são minhas, eu sou um veículo, né, um facilitador dessa dinâmica para as pessoas encurtarem o tempo e achar o sucesso dela mais rápido. Então, eu tenho formação... Isso aí! O meu papel eu tenho formação como coach, como hipnólogo, como terapeuta, tudo isso daí. Eu fui um apanhado de cada uma dessas coisas e criei essa linha para que as pessoas se beneficiem e se sintam cada vez melhores. Muito bem, se você não segue Gustavo, ainda segue, pode seguir. E também estamos aqui com meu querido amigo Aguinaldo Oliveira. Tudo bom, querido? E também estamos... eu tô falando pro lado errado, gente. Você virou as costas para mim, não entendi nada, mas tudo bem, né? Não entendi nada também. Eu vou deixar por tua conta essa aí, tá? Tô doida. E também tô aqui com o meu querido Kleber Ramalho, que quando você não tá no programa, Clebão, não é a mesma coisa. Não, fica bem melhor, né? Time completo hoje. Então, vamos lá trabalhar? Vamos para o nosso primeiro quadro, que é o Concordo ou Discordo. Solta a vinheta aí, Lombardi. Concordo ou discordo? Antes da gente começar o quadro, deixa eu colocar aqui para você. Não discorda não, Gustavo, porque essa parte... Você ainda não segue o canal do 4 em Pauta? Clica em seguir, ativa as notificações, clica no sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, curte e comenta aqui no chat, porque a gente vem aqui para discordar do Kleber, tá? A gente está todo mundo aqui para discordar do Kleber, coloca no chat, hashtag Time Ju, já coloca o que você quiser, põe a sua opinião é super importante, a gente faz o 4 em Pauta com você e para você. Então, vamos lá. Inclusive, Ju, vamos pedir para esse pessoal também mandar o 4 em Pauta, manda o link do 4 em Pauta para os amigos, convida os amigos, manda o amigo participar do chat, fala assim, escuta, eu vou estar lá, eu quero brigar com você no chat, faz alguma coisa, né, irmão? Eu gosto disso, muito bem, isso aí. Então, vamos lá. No Concordo ou Discordo de hoje, a pergunta é a seguinte: na vida, realmente, o importante é competir? Já vou mandar essa pergunta diretamente para o meu querido convidado, Gustavo Hohendorf. Vai lá, Gustavo. Ô, Ju, já me colocou logo na fogueira com essa pergunta, né? Porque realmente a competição, ela acaba sendo a essência do capitalismo, a essência de tudo isso. E eu vou falar para você, eu discordo. Não acho que a competição ela é a essência de tudo. Inclusive, Maria Montessori, uma educadora italiana, ela fala que nós educamos os nossos filhos ao princípio da competição, e a competição é o princípio da guerra, né? Então, todo mundo quer dominar o outro, quer fazer não sei o quê, impor as suas próprias vontades, e acaba sendo esse conceito de competitividade. Hoje eu estou muito mais na era da colaboratividade. Eu acho que eu deixei de jogar tênis para passar a jogar frescobol. Quem entende essa conotação, o tênis eu preciso vencer o outro inimigo, e frescobol eu jogo muito mais colocando as pessoas em práticas colaborativas, né? Então eu acredito nisso, mas uma competiçãozinha saudável sim faz com que a gente acabe tendo referências, acabe tendo
pontos de vistas aonde eu posso me aperfeiçoar. Então, quando eu olho um competidor, eu analiso o que ele tem feito de melhor do que eu, para que eu, comigo mesmo, me ajuste e aperfeiçoe e possa melhorar também, porque são exemplos a serem seguidos. É uma das formas que a gente pode evoluir modelando. E a competitividade traz modelos interessantes da gente aprender também. Tá? Mas eu discordo com relação ao critério de vida para mim sobre a competitividade. Muito bom, muito bom. Quem que você quer que... Ah, já tem uma pessoa discordando de você? Vai lá. Então, vamos zerar a tela. Veja, eu discordei do Gustavo no contexto da resposta dele, né? Tem partes da resposta do Gustavo que eu achei muito boas, eu acho que é isso mesmo, né? Eu gosto dessa ideia de ser colaborativo. Eu acredito que nós vivemos, principalmente nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com gente, num ambiente 100% competitivo. Ou seja, a gente queria a morte do outro praticamente, né? Exagerando, obviamente, nas palavras. Lá nos anos 90, para você ganhar, o outro tinha que perder. E depois, lá pelos anos 2000, mais ou menos, o mercado mudou um pouco e a gente começou a perceber que para um ganhar, o outro poderia ganhar também. Mas existe ainda no mercado uma sensação de torcida pelo outro, desde que o outro esteja um pouco abaixo de mim, sabe? Eu torço pelo outro desde que o outro não atinja aquilo que eu também atingi, sabe? Eu torço pela riqueza, pelo sucesso, pela fama, pelos bons resultados dos outros, desde que o outro não me supere. E isso é ruim. Então, nesse sentido, eu concordo com o Gustavo sobre aquele lance do colaborativo. Super concordo com o Gustavo. Qual foi a parte que eu não concordei com o Gustavo? Quando ele diz que deixar de jogar tênis para jogar frescobol. Eu sei que isso é uma como se fala, é uma alegoria, uma alusão, não é necessariamente em relação ao esporte, mas eu gosto da ideia também de ser competitivo no sentido da gente se testar, porque a competição ela me permite saber onde eu estou, em que nível eu estou, até que nível eu posso chegar, o que eu faço para melhorar, como é que eu vou melhorar se eu não tenho referência? Então eu preciso ter essa referência, e nesse ponto eu acho muito importante a gente competir sim. Por isso que eu discordei do Gustavo de uma maneira geral, tá? Mas estamos aí, convidado. Eu sou seu fã também aí, tá? Tá aí eu concordo. Tá aí eu concordo com você. Na verdade, eu acredito que possa ter dado um entendimento diferente, mas eu falei, a competição me traz um ponto de referência. Eu comentei isso dentro da minha fala e com certeza concordo com você em gênero e número grau, por causa de dar a oportunidade da gente perceber níveis diferentes e a gente poder modelar. Isso daí é sensacional, faz todo sentido. Concordo contigo, Aguinaldo. Maravilha. Vou deixar o Clebão falar, viu, Ju? Eu acho o seguinte, gente. Eu acho que a competição ela é saudável o tempo todo. Nós nascemos, é da nossa natureza, entende? E isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser colaborativo. Então, quando eu crio um ambiente de competição, eu crio parâmetros. Só que dentro do contexto de competição, existe um comportamento ético. Um comportamento ético de respeito aos meus limites e um comportamento ético em relação ao respeito ao próximo. Então, quando a gente diz assim, o importante é só competir, vencer ou perder, não faz diferença, faz sim. Faz sim. Entende? Se você entra em algo que é necessário que tenha um ganhador ou um perdedor, faça para ganhar. E se perder, aprenda com a derrota. Porque a derrota costuma ensinar mais do que a vitória. Entende? Ela tende a te trazer aprendizado, único e exclusivamente se você estiver atento a quais são os aprendizados que a derrota vai te trazer. Mas a competição faz parte da nossa natureza. Porque se a gente não tivesse competição, nós não teríamos parâmetro de evolução. É zero parâmetro de evolução. Eu vou competir só comigo mesmo. Ótimo, a sua base é essa. E você pode dizer que eu estou competindo só comigo, com você. Você está competindo só com você, só que com parâmetro de onde é possível chegar. Porque se ninguém te disser onde é possível chegar, você não tem parâmetro. Então, a sua mentalidade de competição, ela precisa, primeira coisa, ela ser colaborativa no sentido de respeito, do aceite à possibilidade de não ganhar. Só que a sua mentalidade de competição ela precisa estar atrelada na sua evolução.
na sua evolução pessoal. Só que uma evolução pessoal com parâmetros, parei de falar porque todo mundo concordou. A gente concordou, inclusive, que era para você parar de falar. A gente já faz isso para você parar de falar, Kleber. Parei de falar. Todo mundo fica de comum acordo. Hashtag Kleber Parei. querido. E aí, Clebão? A Ju concordando comigo, eu paro de falar na hora. Então, eu não concordei com tudo, mas esse finalzinho eu acho que tudo bem, tudo bem. Alguma coisa tem que sair de bom dessa cabeça aí, né? Alguma coisa? É que eu falo o que vocês não querem falar. Todo mundo paz e amor, eu não sou paz e amor, eu sou pragmático. Falo o que... Então eu vou jogar uma polêmica nesse lance da competitividade, colocando o nome de um ídolo em pauta. Tá? Eu vou falar para você, uma das coisas que o brasileiro mais sofre chama-se síndrome de vira-lata. Né? E que a gente não acaba valorizando muito da nossa própria moeda, e a gente tem um cara que é reconhecido internacionalmente e que trouxe muito o caráter da competição, chama-se Ayrton Senna, tá? E esse cara, ele não entrava para perder, nunca. Ele foi o drive dele era sempre a ser o número 1, e ele falava uma coisa que ele acabou trazendo, aonde está a polêmica que eu vou querer trazer, já que está gostoso esse tema, uma sensação que as pessoas... Aí é o problema das pessoas, não é o problema do Ayrton Senna, tá? Vamos deixar bem claro. O problema das pessoas que recebem essa informação. Ele falou que o segundo lugar é o primeiro do último. É o primeiro dos últimos, tá? Então, tipo assim, às vezes eu chego e falo o seguinte, eu não concordo com essa opinião, porque às vezes eu posso sim estar em 10º, eu posso estar em 20º, mas eu venho fazendo uma progressão. Existe para mim lá um parâmetro, como você estava comentando, Kleber, muito bem a respeito disso. Então, tipo, o cara ficou em segundo. Tem até um memezinho que rolou uma época, que você via o pódio, o moleque em primeiro colocado, com cara de bunda, o segundo mamendo e o terceiro vibrando. Por quê? Para ele foi o melhor resultado que teve dentro de um estudo tal. Ele entende que pode ocupar o segundo e o terceiro. Pode ser. Então, é esse lance que eu acho que as pessoas precisam se respeitar, entender. Colaboratividade, sim, ela há dentro da competitividade, não tem problema. Inclusive, tem vários casos. Você vê um cara que... Eu vi uma cena agora, esses dias, né? Acho que o Ricardo Amorim postou, 2 caras correndo no final de uma maratona, e o cara chega, pum, ele empurra o nego para frente, e ele vai lá e... Puta, daí ele refletiu, antes de chegar no final, ele fez merda, ele falou, passa. Entendeu? Então, tipo assim, a competitividade sim é boa, mas não a qualquer custo. Sim. Entendeu? É nesse sentido. Acho que vale a pena. E aí entra, Gustavo, já que você falou sobre isso, eu vou zerar e depois eu vou deixar você falar, tá, Ju? Eu acho que eu estou sendo delicado com você. Você vai deixar eu falar? Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? No meu entendimento, por isso que eu digo assim, que eu falo algumas coisas, eu acho que a gente tem que desconstruir a ideia de que um adversário é um inimigo. No contexto de guerra, etc. e tal. O adversário não é inimigo. Eu posso colaborar. Agora, de colocar todo mundo numa mansidão de zero competitividade faz com que a nossa mentalidade não evolua. A nossa mentalidade evolui em 2 situações. A nossa mentalidade evolui num ambiente de alta criatividade, propício a você entregar o seu melhor, ou quando o ambiente é hostil e exige que você seja o seu melhor. Ele se desenvolve nessas 2 condições. E se eu criar um ambiente onde é só tudo festa, cara, na boa, eu estou perdendo a oportunidade de evolução. A grande questão é que eu tenho que fazer isso com respeito ao próximo. Eu tenho que fazer isso com o entendimento de que o cara é meu adversário e que ele é um parâmetro para a minha evolução. Ponto. E, de novo, concorda aí, Ju. Você tentou discordar, mas não deu, né, querida? Não, eu discordei de quase toda a sua fala, mas aí você falou que tentou discordar, mas não deu, amor. Eu não posso discordar disso. É isso daí, aí assim, é senso comum, eu vou ter que concordar, Você tentou, mas não deu, Ju. Tudo bem, você vai deixar eu falar? Para ouvir a Ju. Tô doido para ouvir a Ju falar. É o seguinte, eu queria colocar assim uma nova leitura aqui, um novo ângulo para a gente olhar essa frase, tá? Porque toda vez que eu olho essa frase, que eu vejo o importante é competir, eu vejo muito isso no contexto de, assim, é importante você entrar na batalha, entrar na arena, entrar no cenário e não ficar de fora como crítico. Inclusive, eu queria ler, eu estou muito culta hoje,
Faz umas 2 semanas eu indiquei esse livro aqui, ó, cadê? Coragem Sem Perfeito. E o livro começa com um trechinho do discurso Cidadania em uma República do Theodore Roosevelt, que fala o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como foi o autor das façanhas, como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. E aí a minha leitura dessa frase tem a ver com isso, assim, que é importante competir e é muito importante não estar de fora, porque tem muita gente que não faz nada na vida, ou que fica criticando o outro, falando assim, ah, mas fulano conseguiu tal coisa porque não sei o quê, mas também a pessoa não está tentando fazer nada, entendeu? Então, eu leio essa frase no contexto de, sim, é importante competir, é importante colaborar, é importante entrar no cenário, entrar na arena, fazer alguma coisa, e não ficar de fora só criticando, ou ficar de fora... né, assim, agora a gente tem esse negócio do cancelamento digital, não sei o quê, tal. Então, eu sempre, e assim, eu torço para o Santos, o Aguinaldo, que é, né, também santista, sabe, muitas vezes a gente está de fora das finais, por exemplo, porque o nosso time está cagado, né? Então, só roubado, quando é roubado. Não vamos falar de time. Todas as vezes, inclusive, sempre é roubado. Toda vez que a gente perde, é roubado. Então, aí quando a gente vai, às vezes, na final, e tá lá, sei lá, um time brasileiro na final e o outro, aí a gente tá, tipo, torcendo contra, fala assim, ah, porque o Palmeiras não foi campeão. Tudo bem, é uma piada super engraçada o negócio do Palmeiras não tem mundial, eu acho engraçado. Mas quando você fala assim, tipo, ah, o Palmeiras perdeu o mundial, tipo, o Santos também perdeu, só que ele não disputou, entendeu? Então, eu acho importante... O Santos ganhou 2 mundiais, né? Então, daí não tem... Pois é, o Santos tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. Isso é grande lance. Eu não queria falar. E eu não falo de título porque o meu time é o que menos título tem na face da Terra. Então, eu prefiro não falar nada desse tipo de coisa. Até nisso, meu time... Que time é o seu? Ponte Preta. Ah, tadinho. Ponte Preta. Que inspirou o logo do teu time, tá? Só pra você saber. Verdade, tudo bem. Só que meu time ganhou. Tem estrelinha. Então, eu sinto parte dessa vitória, porque o Santos é um time... o segundo time de todo mundo. Querido, é o segundo time de todo mundo, portanto, não me odeiem. Então, eu tenho essa leitura do tipo assim, colaboração é importante? É importante. Competição pode ser legal? Pode ser legal. Eu não acho tão legal quanto o Kleber acha. Eu acho que, assim, tem limites. Eu acho que hoje em dia tem muitas outras maneiras de fazer, colaborar, realmente você fazer essa competição que também é parceria. Eu acredito nisso, Ju, que você está falando. Em um lugar e é parceiro em outro, etc. Mas eu acho que mais importante é você estar no cenário de fazer do que ficar de fora criticando ou apontando o dedo para o erro do outro, ou falando que fulano foi terceiro lugar, etc. e tal. Todo mundo concordou comigo, vou printar essa tela e tudo bem, vamos lá, vou devolver para o Kleber, porque ele, né, assim, sempre gosta de discordar de mim, vai lá, te dou a oportunidade. Ju, eu concordei com você, porque na minha leitura a gente está falando quase que a mesma coisa, só que com óticas diferentes. Então, o que eu imagino que seja o ponto é da gente pensar onde é que a frase se aplica, entende? Onde é que a frase se aplica? A frase se aplica a um contexto de desenvolvimento, a competição é ótima. A frase se aplica num contexto de competição não saudável e não ética, ok, ela não faz sentido. A frase se aplica entre criar parâmetros para que você possa constituir a sua evolução, a frase se aplica. A frase se aplica entre... A frase a gente coloca entre as pessoas que não fazem nada e aquelas que estão fazendo, ok. Só que quando eu olho para o que você está dizendo, no meu entendimento, único, exclusivamente no meu entendimento, do meu ponto de vista, é que é o seguinte, você joga a régua muito para baixo, né? Comparar quem tá no arena com quem não está fazendo nada, a régua fica muito embaixo, né? A régua fica muito baixa. A régua tem que estar entre quem é o melhor e como a gente está caminhando
para uma evolução contínua entre todos. Entende? E eu não quero dizer que quem é melhor como o Gustavo comentou, o terceiro colocado, se foi o melhor que ele pode entregar, ótimo. E se ele quiser evoluir, ele já tem um parâmetro. Entende? Quando você olha um recorde mundial de 100 metros do 100 Bolt, se alguém quiser ser recordista mundial, ele tem um parâmetro. Ele não está competindo com ele, não. Ele tem parâmetro para fazer. E não quer dizer que se ele fizer 1 milésimo de segundo a menos, e esse for o limite dele, é ruim. Então essa é a mentalidade. Cara, respeite os seus limites, mas faça o seu melhor. E procure o seu melhor com parâmetro. Ponto. Quando eu digo, comparo quem está fora de quem está dentro, régua muito no chão, no meu ponto de vista. Eu finalizei discordando, aí eu queria falar agora. Posso, Júlio? Você discordou só para falar, né? Não, um ponto que para mim foi assim, fundamental na sua fala. Depois eu não sei, agora eu me perdi aqui, eu não sei quem que conclui, mas eu quero levantar a origem dessa frase, né? O importante é ser competitivo. Isso surgiu do Barão de Roterdã. Barão de Roterdã, esqueci o nome. E tudo em função do quê? Havia muito conflito lá naquela região da Grécia, né? No início das Olimpíadas. Ele criou uma metodologia, né? Ele trouxe as Olimpíadas modernas. Deixa eu até remodelar aqui minha fala. O que aconteceu? As Olimpíadas, elas surgiram em função de haver muita guerra naquele momento. E as Olimpíadas modernas, elas foram incentivadas por esse Barão de Roterdã. Esse cara, num determinado momento, ele falou assim, olha, o importante é a gente competir. O que ele quis dizer com essa frase? O importante é competir. Que o importante é ser competitivo. Ser competitivo. Equilibrado. Não, sabe o que acontece? As pessoas acham que quando ele diz o importante é competir, elas estão achando que ele quis dizer que ganhar não é importante. Não, ganhar é importante. Da vitória. Mas para você ganhar, em primeiro momento, você tem que ser competitivo. Então, com todo respeito aqui ao Gustavo, mas a Ponte Preta hoje, no cenário nacional, ela é competitiva? Não, ela não é competitiva. Pô, mas para que tem que chamar o time do cara? Chama um outro time. Não, mas o nosso time, Júlio... Não, mas é para que faz sentido. Não é competitivo. Tá? Mas isso, na verdade, até é um princípio da guerra. Tem coisas que os caras mesmo, soldados, estão envolvidos em guerra e ele sabe que ele está indo para um exército que não oferece nenhuma coisa, chega até a ferir um código de ética da guerra, né? Porque o cara vai lá e dizima o negócio. Então, por isso que hoje lutas, por exemplo, coloca em categorias por peso, essas coisas todas. Por quê? Para que tenha a competitividade. Então, é por isso que existem divisões, é por isso que a Ponte Preta está na Série B, porque na Série B ela pode ser competitiva, se ela for para a Série A ela não vai ser. O Santos hoje é competitivo, ele não é competitivo, por isso que ele cai, por isso que ele corre riscos, né? Que o ano passado correu riscos de rebaixamento, então precisa o quê? Melhorar, ser competitivo. O Palmeiras hoje é competitivo, o Flamengo é competitivo, o Atlético Mineiro é competitivo, talvez o Corinthians esteja sendo um tanto que competitivo, mas então o importante é competir no sentido de ser competitivo. Eu sempre, quando treinei minhas equipes, eu falava para as pessoas assim, ganhar ou perder é uma consequência das suas atitudes lá no campo de jogo, porque você pode ser o melhor e perder. Quantas vezes que a gente não vê, por exemplo, aquele cara que é mais favorito a uma medalha de ouro? O time de 82 do Tele Santana na Copa do Mundo. Perdeu, mas porque era competitivo? Sim, ele estava competitivo. Perder ou ganhar é uma coisa que pode ter uma circunstância ali, um pênalti, uma jogada mal feita, um vacilo no momento de dar um sprint final, alguma coisa assim, mas você era competitivo, você corria o risco de ganhar. Agora, quando você não é competitivo, você só ganha no erro do adversário. Você só ganha na zebra. Então, eu sempre treinei minhas equipes para elas serem competitivas. Outra coisa que eu quero falar também é competir... Espera só um pouquinho, Aguinaldo, só um minutinho, 30 segundos aqui. Eu quero saber o que você de casa acha. Então, se você não está colocando no chat, coloca, tá? Se você está concordando com isso que a gente está falando, se você acha que tem que cortar as cabeças das pessoas no meio da coisa, coloca aqui um hashtag Team Kleber. Se você acha que... Tá colocando palavra na minha boca aí?
Mentira, tô brincando. Se você acha que a competição é mesmo super importante e que ganhar é essencial a gente ter essa orientação a vencer, coloca aqui embaixo que você concorda com o Kleber, que ele sofre, ele vai para casa todo dia chateado, porque todo mundo só Ninguém discorda concorda dele. com ele, né? Tadinho, então põe aqui. E se você achou essa explicação do Aguinaldo muito culto, também pode colocar um hashtag Aguinaldo também é cultura. Põe aqui, porque ele também vai ficar feliz. A gente quer saber, tá bom? Você de casa, o que você acha? No chat da semana passada, as pessoas concordaram comigo. Bom, o que eu acho importante também dizer é que a gente precisa competir consigo próprio, né? Aquele negócio, o resultado que eu fiz ontem tem que ser superado e eu vou fazer um resultado hoje melhor. E, às vezes, acontece, sim, de eu precisar dar um passo para trás, em função de N fatores, né? Eu acho que uma das falas mais inteligentes do Vanderlei Luxemburgo, que foi um cara de ponta e que depois caiu, é no momento que ele olhou para a câmera e falou, eu preciso me reciclar. Então, essa questão das pessoas terem consciência da necessidade de se reciclar é muito bonita, tá? Outra coisa também que eu acho importante, ser segundo lugar não é o primeiro dos últimos, né? Eu sempre discordei dessa fala, porque isso detona com muita gente. Tem muita gente que se sente muito mal porque não foi primeiro. Eu acho que ganhar, eu também gosto de ganhar. Eu fico pé da vida quando eu estou competindo e erro, por exemplo, quando eu dou um ponto para o adversário. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso assimilar isso e preciso trabalhar para ser melhor depois. Então, essa é a minha visão aí. Tive 3 concordos e pode terminar o programa agora, se quiser. Muito bem, muito bem. Essa fala que você estava falando de competir consigo mesmo é a mesma coisa que o Gustavo estava falando também em off, né, Gustavo? Sobre competir com você mesmo, a pessoa que faz crossfit aqui está sempre competindo consigo mesmo, com o que fez no passado, que eu fiz ontem, hoje eu vou fazer melhor, não é isso? Muito bom. Isso aí. Perfeito. Então, E, na verdade, ótimo, eu sou um cara ótima... competitivo, tá? Para vocês saberem. Oi? Ah, viu, Clebão? Clebão sabe que eu sou um cara competitivo. Eu não entro para perder, mas é aqui, na verdade, essa essência a gente só está dando espaço para algo que seja complementar e que a gente possa realmente saber, principalmente gerenciar um fator que chama-se ego. Mas isso aí serve para um outro plano aí, tá? Principalmente um fator que chama-se o quê? Ego. Já está convidado a voltar no programa para a gente voltar. Para voltar, já está convidado para a gente voltar a falar sobre ego, que é um super tema. Mas agora vamos lá para o nosso outro quadro, que estamos atrasados, depois o chefinho briga comigo, hein? Vamos para o sim ou não. Então vamos lá para o nosso quadro sim ou não. Vini, roda aí a vinheta. Então, vamos lá para o quadro Sim ou Não, que é onde a gente pega as perguntas dos nossos ouvintes aqui, da nossa audiência. Então, se você ainda não mandou pergunta para o 4 em Pauta, pode mandar ou no nosso Instagram, @4empauta. É isso o Instagram? O nosso Instagram é @4empauta e o nosso e-mail é pauta. Por e-mail, se quiser, que é pauta@4empauta.com.br. A gente está esperando a sua pergunta e é super importante porque a gente consegue fazer umas discussões incríveis com as perguntas dos internautas. Fala, querido, vai. Eu quero fazer uma alusão aqui, olha, algumas pessoas que estão todas as semanas no chat conosco aqui, eu estava olhando, ó. Rafael Espíndola, Rodolfo Mildinho, que é o Rodolfo Costa, se eu não me engano, César Viola, Irajá Carezato, Irajá está em todo o chat, Leandro Bonvecchio, Alessandra, Ana Laura, nossa, Bel Rezende, lá de Rio Claro, o Alex Silva, a Heloísa e o Carlos, que é o marido dela. Esse pessoal está toda semana no chat com a gente. Mandem perguntas para o sim ou não. A gente manda pergunta que a gente vai amar responder, tá bom? Então, a gente selecionou aqui 4 perguntas que a gente recebeu essa semana no nosso e-mail ou no nosso Instagram. E eu vou fazer a primeira pergunta para o Kleber. Para o Kleber, porque eu adoro fazer pergunta para o Kleber. Vamos mandar essa daí para o Kleber. Clebão, a pergunta é do Rubem Velasco, de São Paulo. A pergunta é a seguinte: pequenas empresas no Brasil são uma bomba relógio? Eu entendi que é no sentido de que em um momento elas vão explodir, quebrar. Então vai lá, Clebão, sim ou não? Primeiro a gente vai pôr aqui na tela
e depois a gente... Vai lá, Kleber. Tá contigo. Gustavo, responde aí. Responde. Você coloca na tela, Gustavo, se você acha que sim ou que não. Eu acho que não. Muito bem, adoro. Eu não acho que são uma bomba relógio. Eu acho que nós estamos amadurecendo em relação ao empreendedorismo, à gestão. O empresário brasileiro ainda precisa evoluir bastante, porque, em geral, são profissionais técnicos que abrem uma empresa para viver daquilo que fazem. Mas eu acho que generalizar é muito cruel com pessoas que estão buscando um processo de evolução. Não é geral. A pequena empresa no Brasil ela tem grandes desafios, que é o sistema tributário, tem grandes desafios, que é a ausência de conhecimento empresarial e gerencial, tem grandes desafios que precisam ser superados, inclusive sobre o que o Gustavo faz, por exemplo, controle emocional, uma série de coisas para lidar com novos desafios, entende? Agora, não são uma bomba relógio, porque existe demanda, existe muita coisa para acontecer e tem muita gente obtendo sucesso. A única coisa que eu posso dizer é: busque o seu desenvolvimento em 360 graus para você ser um empresário cada vez melhor. Bom. Aí, e não desista de empreender. Também acho que isso é importante. Não desista. Não é assim, não vai com preconceito. Vocês querem fazer, pessoal que acha que sim, quer fazer um comentáriozinho rápido, Aguinaldo, Gustavo? Vai lá, Gustavo. Na verdade, eu escrevi sim pela ótica atual, tá? Por falta de conhecimento, muita gente perde e também tem muita gente que empreende pela necessidade, né? E às vezes ela não tem ainda a competência. Então, a chance dessa pessoa acabar ruindo, sendo uma bomba relógio, ela é muito grande sim, mas quando as pessoas têm boa vontade, busca se capacitar, buscar orientação, seja desde o estado emocional, contábil, essas coisas todas, com certeza aí a empresa não vai ser bomba relógio, mas olhando pelo nível de informação que as pessoas vão lá, abrem, acham que vai fazer o negócio, já vai fazer do dia à noite, e esse negócio todo, falta ainda um pouquinho mais de maturidade para o empreendedor. Então, nesse sentido, eu coloquei que seria, assim, uma bomba relógio. Mas olhando no contexto geral, como que está acontecendo, eu concordo, gênero, número grau com o Kleber, que o Kleber disse. Tá? Beleza. Eu só quero dizer o seguinte, Ju, você me deu a oportunidade, que eu também incentivo todo mundo a empreender. Eu acho que acaba sendo uma bomba relógio porque o empresário brasileiro não tem a tradição de aprender, de estudar. Quando está tudo dando errado, ele não tem dinheiro. E quando está tudo dando certo, ele se acha o super-homem, acha que não precisa empreender mais nada, que ele já tem o dom. Então, isso é muito perigoso. O melhor momento para você estudar é quando está tudo dando certo, porque quando está tudo dando errado, você não vai ter tempo nem dinheiro. Então, aproveita para estudar agora. Isso aí, Boa. muito bom. Boa. Muito bom. Clebão, podia ser a dica da semana, hein? Pergunta? Oi? Essa podia ser a dica da semana, do Aguinaldo. Podia ser a dica da semana. Vamos ver o que ele vai trazer. De repente, ele vai trazer alguma coisa muito incrível. Eu sempre fico na expectativa das dicas da galera aqui. Eu quero fazer... Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para o Aguinaldo. Aguinaldo, essa pergunta veio do Melo, de Sorocaba, São Paulo. E a pergunta é o seguinte: o mercado imobiliário ainda pode crescer nessa temporada 2022, 2023? Legal. Eu não zerei minha tela, deixa eu zerar minha tela aqui. E agora vocês respondem aí na tela. Sim ou não? Ok. Sim, Melo. Eu tenho trabalhado bastante com o mercado imobiliário aqui nos últimos meses e é uma coisa que eu tenho me especializado muito. O que aconteceu com o mercado imobiliário? Houve uma demanda muito grande no período da pandemia em função da mudança da necessidade das pessoas, ou necessidade de dinheiro, ou seja, vender o imóvel para comprar um outro mais barato, para morar num local um pouco mais simples e, consequentemente, ter aí um dinheiro em caixa, ou o contrário. A sua necessidade baseada em home office, em filhos em casa, fez com que essas pessoas tivessem que comprar um imóvel maior. Então, isso deu uma mexida
no mercado imobiliário. E o setor aproveitou, cresceu muito. Essa pergunta do Melo veio porque, muito provavelmente, porque algumas pessoas estão dizendo que o mercado imobiliário vai cair. Não acho que vai cair, que eu acho que ele vai se estabilizar um pouco, porque, obviamente, que ele cresceu muito. Então, essa suposta queda que as pessoas estão dizendo é porque ele voltou um pouquinho, ou seja, aquele boom já houve, ele está se estabilizando, mas ele está se estabilizando num nível muito mais elevado do que ele era antes da pandemia. Então, ainda tem muito volume para crescer, as construtoras voltaram a construir imóveis na planta, coisa que tinha 2, 3 anos atrás diminuído bastante, e, inclusive, ainda vai ter um crescimento muito grande, porque, olha, tem muita gente saindo de São Paulo indo para o interior, então esses imóveis de São Paulo eles vão passar a ser negociados, e isso novamente vai dar uma mexida no mercado imobiliário da capital, consequentemente vai ter consequências, é bom, né? Mas vai refletir no mercado do interior. Estou falando do estado de São Paulo, que é onde eu tenho trabalhado mais, mas deve acontecer também em outras capitais. Então, pode apostar que o mercado imobiliário ainda continua sendo excelente, não só nos próximos 2 anos, como na sequência a mais médio e longo prazo também. Então, é isso. Sim, muito bom, muito bom. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Aguinaldo, você puxa uma pergunta, então, por favor? Vamos lá, uma pergunta aqui para o nosso convidado de hoje aqui. Olha só, veio do Roberto Veiga, de Itu, São Paulo. Ele foi meio maldoso nessa pergunta aqui, hein, Roberto? Que isso, hein, Roberto? Mas vamos lá, vamos jogar aqui para o nosso convidado. Coach, hipnose, mudança de DNA, constelação, barra de axis. O show business da internet ainda tem o que inventar? Sim ou não, pessoal? Tem o que inventar? Vai lá, Gustavo. Com certeza tem, né? Eu acho que tem um filósofo que fala que, ao princípio, o cara começa a morrer quando acha que já sabe tudo, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, a oportunidade, sim, de trazer sempre novos saberes, novas formas de transferir os saberes, técnicas, estão aí, métodos, transformar conhecimentos tácitos que estão aí no nosso inconsciente coletivo, trazer esse conhecimento de uma forma explícita, de uma forma metodológica, seja ela através de terapia, seja ela através de treinamentos. Eu acredito que não está nem começando isso aí, tem muito chão para a gente começar a acessar, e tem muito conhecimento que já foi pertinente ao ser humano e que foi esquecido e está sendo resgatado. A própria Bíblia é um livro que tem códigos ali, quando as pessoas começarem a decodificar e entender o que está sendo dito ali e fazer realmente acontecer, com certeza a gente vai ter muitas outras novidades aí dentro desse cenário. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um, mas se alguém quiser fazer algum comentário... Eu gostaria, mas pode fazer o seu. Tá, o que eu queria dizer é que, às vezes, o que tem acontecido muito na internet é que, como é muito fácil colocar na internet, né, assim, coisas, né, então você consumir Conteúdos. Coisas, é importante filtrar o que você está consumindo, porque quando você faz essa pergunta no sentido de o show business, etc., eu acho que tem muita gente colocando muita coisa maravilhosa e criando coisas novas, metodologias, conhecimento, pesquisa, que são de verdade assim muito úteis para a vida de todo mundo, mas também tem muita besteira, assim. Então o importante é filtrar e não achar que isso é tipo um show business só para entretenimento e consumir qualquer porcaria, porque é isso que deixa tá na palma da tua mão. Ruim da profissão, assim. A gente que trabalha com desenvolvimento humano, assim, a gente às vezes fica com uma imagem ruim que vem de algumas pessoas que falam besteira na internet. Então, pode consumir, mas filtra, vai lá, vê se funciona mesmo, vê o que a pessoa está falando, entra em contato mesmo, vai a fundo, é isso. Quem mais quer falar? Eu gostaria de falar, porque eu penso da seguinte forma, em relação ao Aguinaldo, falou sobre várias coisas, várias metodologias diferentes e tal. O caminho da evolução, ela não é o único, né? Ela vai com o teu momento, sobre a tua necessidade, sobre aquilo que você está vibrando naquele momento, né? Aquilo que você está pensando, sentindo naquele momento. Então, indifere o caminho que você vai buscar a sua evolução ou a metodologia que você vai.
Só que a gente vai gerando aprendizado na jornada. Entende? Você vai gerando aprendizado. Então, uma metodologia que é hoje, é possível e provável que daqui a um tempo ela já tenha evoluído com base em vivências, com base em experiências. Então, nós temos muita coisa. O que eu tenho cuidado e que causa esse sentimento que vem dessa pergunta do Roberto, né? Que vem da pergunta do Roberto, é que tem muita gente na internet modelando felicidade. E esse é o cuidado que a gente precisa tomar. A felicidade não tem um modelo único. Entende? E esse é o cuidado que a gente vai tomar, porque como uma pessoa vai modelando felicidade dentro de um parâmetro que não é real para a maioria das pessoas, as pessoas que já têm dificuldade de procurar essa ajuda, ela vai criando uma série de filtros desnecessários, penso eu. Muito bom. Concordamos aqui, gênero, número e grau. Então, vai lá. Quem que vai a última pergunta? Eu faço. Vai você, Gui, de novo? Acho que eu faço aqui. Vamos lá. Ju, Rinaldo. veio uma pergunta aqui para o teu nome, né? Aqui, ó. Ju, você recomenda ler livros atuais ou clássicos? Então, vamos transformar essa pergunta em sim ou não? A pessoa pergunta assim, atuais ou clássicos, né? Porque você está dando muita dica da semana com os livros, né? Vamos assim, Ju, você recomenda ler os livros clássicos? Veio da Ana Laura Leite, de Conselheiro Lafayette. A gente responde sim ou não, Ju, e depois você faz esse comentário sobre clássicos ou atualizados aí, tá? Tá bom. Vamos lá. Gustavo, sim ou não? Pronto, Ju. Vamos lá. Então, a minha resposta é sim para essa pergunta se eu recomendo ler os clássicos. Eu recomendo muito ler, ponto, pontinho, assim. Como você sabe, né? Você que está em casa e os meus amigos aqui também sabem, eu fiz um desafio esse ano de ler pelo menos um livro por semana, estou mantendo. E dentre os livros que eu estou lendo, eu alterno entre clássicos e mais atuais, etc. Então, a minha dica, né? E o meu pensamento a respeito disso é o seguinte: o que importa é você ler alguma coisa que você consiga. Esse é o ponto número 1, porque às vezes a pessoa começa a ler os clássicos e acha chato e aquilo não faz sentido para a sua vida. Então, algo que faça sentido para a sua vida, algo que você consiga ler, algo que você realmente consiga, inclusive, aplicar na sua vida, né? Inclusive, você pegar esse conhecimento e trazer isso para a sua vida, porque a ideia toda da leitura não é só você armazenar conhecimento lá num cantinho escondido do cérebro, naquela salinha empoeirada, é você pegar esse conhecimento e começar a colocar na sua vida. Então, sei lá, assim, livros clássicos, por exemplo, uma dessas semanas eu reli o Persuasão, da Jane Austen, que é um livro classiquíssimo, e que se você lê ele com um olhar de entender a psique humana, né, os comportamentos humanos, você olhar para os personagens e ver, caramba, isso acontece muito na minha vida, ou não acontece, será que essa pessoa agiu certo, agiu errado, e olha uma decisãozinha, olha o que isso gera, etc. Isso pode realmente ser uma maneira de você exemplificar muito conhecimento que você teria que ler um livro mais técnico, um livro de autoajuda aí. Mas isso é porque eu gosto de ler com esse olhar. Então, se você gostar, maravilhoso. Se você não gostar, leia os atuais. O importante é sempre estar lendo, se atualizando, etc. Alguém quer comentar? Deixa eu fazer só um comentário aqui. Eu acredito que quando se fala em livros técnicos, talvez os mais antigos, eles possam trazer ferramentas já um tanto que, não ultrapassadas, mas que já haja coisas melhores. Quando se fala em livros filosóficos, aí vale bastante a pena a gente trazer coisas lá do passado também, porque daí encaixa perfeitamente nisso que a Ju falou. Esses dias atrás eu estava revendo, aqui não é nem relendo, mas revendo O Segredo de Luísa. Dei uma folheada no Segredo de Luísa, que é um livro do... Me foge o nome do autor agora, mas é um mineiro do Sebrae de Minas, me foge o nome dele realmente, que é um livro fantástico, ele é um conto, é uma novela que te ensina a empreender, te ensina os princípios do empreendedorismo. Então, fantástico, é um livro de 20 anos atrás e está totalmente atualizado com algumas ferramentinhas que hoje já existem coisas
mais Fernando modernas. Dolabella. Fernando Dolabella, perfeito, esse mesmo. Que é um cara fantástico também, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá em Belo Horizonte, numa oportunidade. Então é isso, muito bom. Muito bem, então isso encerra o nosso sim ou não. Muito bom. Vamos para o nosso último quadro, dica da semana? Ó, não esquece, manda pergunta, tá? Que semana que vem eu quero responder a sua pergunta. Dica da semana, dica da semana. Essa semana eu tô com expectativa muito alta para essas dicas. Primeiro, porque eu sou fã do Gustavo. Segundo, porque rolaram umas coisas. Ai, gente, tô muito feliz dele estar aqui. E segundo, porque rolaram umas ideias muito filosóficas aqui no programa durante toda a nossa discussão. Então, tô com uma expectativa muito alta para essa dica da semana. E queria começar com o querido Kleber, para ele saber que mora no nosso coração, de vista ao mar. De vista ao mar. A minha dica da semana, ela está ligada a autodesenvolvimento, como eu costumeiramente trago. E eu costumo orientar muitos empresários. E eu digo todos os dias, a sua empresa ela pode ir onde a sua capacidade mental consegue levá-la. Então, o melhor investimento que você pode fazer na tua empresa é de elevar o teu nível de conhecimento, elevar o teu desenvolvimento, e ele só é possível a partir de um autoconhecimento. Então, mergulhar em uma trajetória de autoconhecimento é o melhor que você pode fazer, você empresário, pequeno, médio empresário, pode fazer. Mergulhar num processo de autoconhecimento para que você entenda que o seu processo de transformação vai elevar, expandir o seu nível de consciência, e uma vez expandido o seu nível de consciência, invariavelmente você vai expandir as capacidades e tudo aquilo que você faz dentro da tua empresa, aumentando a lucratividade, ganhando mercado, se tornando mais eficiente e, principalmente, mais feliz fazendo o que você faz. Excelente dica, gente. Adorei, anotei aqui. Eu anoto todas as dicas de vocês. Gustavo, querido convidado, conta a sua dica, que eu tô aqui com a caneta e papel na mão para anotar. Bom, a dica da semana não dá para eu ser redundante e sair fora do contexto que o Kleber deixou a bola pingando, né? Coisa mais linda que tem, porque uma das coisas que eu fui descobrir dentro da essência dessa jornada, quanto mais eu investi em mim, mais sucesso eu tinha. E principalmente quanto mais eu me desenvolvia ajudando os outros, mais sucesso ainda eu tinha. Então a missão das pessoas é facilitar a vida das outras, né? E o meu papel é esse. Então a dica da semana é o meu livro, tá? Que eu escrevi deixa eu ver se vai conseguir ver por causa do background. Puxa, ele vai ficar perto de você, assim, pertinho da sua cara. Ó, aqui. Isso, já quero autografar. Esse livro aqui chama Pequenas Atitudes. Livro autografado, eu quero. Aí eu faço questão de fazer isso para você. Na verdade, esse livro eu vou dar ele na versão PDF para as pessoas, porque é um livro super simples, é um manual básico, justamente de você começar essa jornada que o Kleber disse. Porque se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com ninguém. O coração que bate no teu peito é o mesmo que bate no CNPJ. Então, você precisa, primeiro, estar bem. Gandhi falava, a mudança que você quer no mundo, seja ele corporativo, seja no mundo que você vive, qualquer coisa, começa em você. Então, aproveitando o gancho do Clebão, eu quero presentear as pessoas que vieram nos prestigiar. Nesse momento aqui no 4 em Pauta, primeiro foi um orgulho poder fazer parte dessa pauta com vocês. Como que eles vão fazer acesso a esse livro em PDF? Tem depois, se vocês puderem deixar na descrição, o site achavedagrandevirada.com.br. O Vini vai colocar. Vai colocar lá, então, achavedagrandevirada.com.br/RCP. Aí as pessoas vão entrar nesse link, ela vai preencher o nome, sobrenome e e-mail dela, ela vai receber o meu livro para ela baixar no e-mail dela. Então, é uma forma de contribuir dentro do processo evolutivo, é um livro super simples, já impactou milhares de pessoas. Não espere uma escrita de um Paulo Coelho, mas espere se surpreender com esse pequeno livro que pode ser bastante poderoso para você. Gente, e espere aqui, porque daqui a algumas semanas, assim que eu terminar a minha leitura desse livro, ele vai ser minha dica da semana, tá? Eu vou aqui spoilers. É um livro super simples, você não vai ler ele na semana, você vai ler em um dia.
Apoiei 2 livros nessa semana. Então, já, olha, só tô querendo receber ele, que já vou colocar aqui como dica da semana. Ju, eu tenho a edição 1 autografada. Ah, gente, Há 18 anos atrás, hein, Dani? Até Há o 18 Grêmio, anos, então. há 18 anos atrás eu ganhei a edição 1 autografada. Eu vou ganhar uma outra edição, mas eu também autografada com uma dedicatória com o hashtag Time Ju, que eu tenho certeza que vai vir nessa coisa aqui, vai vir um hashtag Time Ju, tá? Na minha dedicatória. Aguinaldo, querido, conta a sua dica. Olha, esses dias atrás eu estava no Instagram, fuçando no Instagram, e tem muitas pessoas que a gente tem contato, que a gente tem aí a conexão através das redes sociais, YouTube, do Facebook, Instagram, mas que a gente praticamente não tem contato. E aí eu vi um colega meu, um amigo que foi meu brother, sabe, lá do ensino médio. A gente fez ensino médio junto no Colégio Rosa, que era o Glauco Mariano. Glaucão era o cara que estava sempre comigo, a gente ia para o boteco junto, matava aula junto, estudava junto, fazia, sabe, grupos junto, e o Glaucão era o cara. Só que depois que eu saí do Colégio Rosa, nunca mais encontrei esse brother. Mas ele estava lá no meu Instagram. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele, e aí, brother? Ele respondeu, pô, a gente se reconectou, fui tomar uma cerveja na casa dele, ele veio tomar uma cerveja aqui no Conde comigo. Cara, show de bola. Refiz uma amizade muito grande de anos atrás. Então, a dica da semana é o seguinte: escolha um amigo que faz muito tempo que você não tem contato, mas que você gosta, e refaça esses laços, porque a amizade é tudo de bom. Essa frasezinha aí de que amigos, poucos, mais bons, você pode ter muitos e bons, não precisa ser poucos e bons. Prefiro bicho do que gente. Bom, você pode curtir pet pra caramba como eu curto, mas gente também é tudo de bom. É isso aí, gente. Valorize as amizades. Que dica da semana maravilhosa. Essa dica tinha que ser a última. Estou quase desistindo da minha dica aqui. Não, eu tenho certeza que você eleva a régua agora. Não, eu, na verdade, assim, acho que essa dica do Aguinaldo poderia muito fechar o programa. Eu vou só dar minha dica, porque eu imagino que as pessoas estão aqui querendo saber o que eu estou lendo essa semana, tá? Então, essa semana, como a gente ia falar dos clássicos, né? Eu resolvi reler um livro clássico, que é a Inteligência Emocional. O Aguinaldo estava falando dessa questão de um livro técnico ser mais antigo, e que às vezes isso deixa o livro desatualizado, mas se você pegar esse livro do Daniel Goleman, que é um livro de 1995, ele ainda continua super atual, e eu recomendo bastante a leitura dele. É um livro clássico do desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento pessoal, e é um livro essencial para esse ano de 2022 no Brasil. A gente está num momento de que os nervos estão à flor da pele, que as pessoas estão, assim, ansiosas, preocupadas com a sua vida e também um pouco reativas, não tendo essa empatia, não querendo olhar o outro lado, a outra pessoa, esse outro amigo, uma nova amizade, reconectar por conta de questões que não têm nada a ver com a nossa essência. Então, esse livro ajuda a gente a conseguir se controlar melhor, controlar nossas emoções, ter uma regulação melhor das nossas emoções. E eu acredito que isso é essencial para 2022. Por favor. Mostra aí, Ju. Tá com ele aí? Tô sempre, ó. Esse livro aí não é o que tem a história dos marshmallows, né? Aquele é outro. Aquele é outro. Esse aí é uma sequência daquele, pelo que eu entendi. Esse daqui é o uma outro é o foco. Você está falando do foco, né? Tá certo. Muito bom. É isso, a minha dica. E eu acho que, assim, com todas essas dicas, gente, a gente vai sair daqui muito melhor do que era ontem, competindo com a gente mesmo. A gente está indo para o caminho certo, para a vitória, para o pódio, para o lugar mais alto do pódio da nossa vida. É isso. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu acho que hoje vai ter muitos erros de gravação lá no final. Então, se fosse você, não sairia daí ainda, não desliga. A gente vai soltar a vinhetinha aqui para concluir o programa, mas você fica. Fica, porque lá no final, olha, tem a arte do Vinícius. Certo, Ju? É isso. E hoje, assim, pela primeira vez, eu cometi uns errinhos de gravação. Então, fica mesmo para ver. Gente, obrigada. Gustavo, obrigada. Volte quando você quiser. Você é nosso convidado. Se o Kleber não te convidar de novo, estou te convidando eu, tá bom? E aí, é o convite que vale.
Obrigada a você que ficou com a gente. Então, quarta-feira que vem, às 7 horas da noite, volta, porque tem mais 4 em pauta. Boa semana para todos. Um beijo. E até. Manda o link, hein? Manda o link para os seus amigos. Convida seus amigos, tá? Quero um monte de gente aqui no chat. Valeu? Isso aí. Bem-vindo ao 4 em Pauta. 4 em Pauta que hoje está com um convidado super especial. Gustavo, eu não sei falar seu nome, gente. Péssimo. Deixa eu voltar, porque eu não quero falar Vamos voltar tudo. Volta a roletinha de novo. Fala o seu nome inteiro para eu falar. Hohendorf. Hohendorf? Hohendorf. Isso. É mais simples do que você imagina, não complica. Vai. Vamos lá, mal perdedor. Faz aí o tipo de mal perdedor. 1, 2, 3 e já. Valendo. Já vou mandar essa pergunta diretamente para o meu querido convidado, Gustavo Hohendorf. Vai lá, Gustavo. Na vida, o importante é competir? É só mudar o background ou você quer que eu responda? Você responde e a gente vai mudando aqui. Você responde. Tá. Eu acho que... Ele vai, né, agora. Não precisa... O Vini corta aí. O Vini corta. Segue em frente. Tá bom, vai lá. Então, eu discordo que seja só competição, tá? Mas a competição é um princípio de fazer com que você também tenha a oportunidade de fazer uma evolução. Mas eu discordo. Sim, mas vamos até voltar um pouquinho, Vera, a tela. Isso. Eu quero que você... Eu discordo da competição. Você tem uns 3 minutos para você falar isso aí, sabe? Pode acertar aí, tá? Só para discordar do Kleber. Bora. Então tá bom. Vamos complô contra o Kleber. Fica tranquilo. Vai. Eu sou do Team Ju. Team Ju, eu gostei, gente. Tá gravando isso, né, Vini? Põe no final isso daí, por favor. Um ponto de vista é a vista de um ponto só, já dizia Leonardo Boff. E no meu ponto de vista, a competição ela já deixou de ser saudável faz tempo. Tá? Porque, inclusive, a Maria Montessori, que é uma grande educadora, falava que a gente educava o nosso... Voltou? Voltou aí? Boa. Nunca erro, gente. Eu tinha que mandar esse erro justo quando eu tô aqui de fã. Não Começa tem de novo, problema. Gustavo, desculpa.